conferência. Que tema precioso, a mesa com Ele. A mesa com quem? Com Jesus. Mas a mesa nos possibilita tantas coisas. A mesa nos possibilita o perdão, a cura. A mesa nos possibilita o ensino. A mesa nos possibilita um discipulado. Quando nós pensamos a mesa com Jesus, nós pensamos em tantas coisas que pode ser ministrada. Na mesa nós podemos falar de perdão, de salvação, de libertação, de discipulado. Mas essa noite o Senhor ministrou algo nesses dias em que orávamos para ministrar sobre algo. E aí a pastora Fernanda, essa linda de Jesus, falou que eu sou a líder de ensino global do Ministério Nova Aliança. E é uma alegria para mim fazer parte do ensino do Ministério Geral. Isso é uma verdade. Durante 14 anos da minha vida... Sim. Obrigada. Durante 14 anos... Melhorou aí, mulheres de Deus? Técnico é técnico, né? Cada um na sua área. Quanta habilidade, eu não estava nem percebendo. Todos estão me ouvindo bem? Durante 14 anos da minha vida eu fui professora universitária. Então trabalhei em muitas faculdades, tanto de graduação quanto de pós-graduação. E para mim o ensino é algo que corre na veia, é algo maravilhoso. E eu quero falar dessa mesa que nos ensina, aleluia. Eu quero falar da mesa que, estando junto com Jesus, Ele nos discipula. Porque todas as vezes que nós sentamos à mesa com Ele, a mesa não é um lugar. A mesa é um estilo de vida, é estar na presença dEle. Quantos estão entendendo? A mesa é algo simbólico, para nós lembrarmos que é a presença dEle que nos chama. Então a mesa, ela nos ensina. Jesus nunca nos chama para sentar e ficar à mesa com Ele. Jesus nos chama à mesa para nos ensinar e extrapolar a mesa daquilo que nós aprendemos, a gente fluir na vida de outras pessoas e ensinar aquilo que nós aprendemos com Ele. Quantos estão entendendo aqui? Então a mesa com Jesus nunca é para aprenda e fique, não, é aprenda e vá ensinar aquilo que eu estou lhe ensinando. Então essa noite eu quero falar dessa mesa que nos ensina a ser como Ele é. Glória a Deus. A ser como Ele é. E eu quero ler um texto com vocês, que se encontra em Mateus no capítulo 15. Mateus 15, versos 21 a 28. O meu tema hoje é mente forte e coração humilde. Glória a Deus. Mente forte e um coração humilde. Mateus capítulo 15, versos 21 e 28. Aleluia. E a palavra do Senhor nos diz: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoninhada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviada apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Glória a Deus. Se você tiver disposição e fique de pé em nome de Jesus, eu quero orar essa hora.
Senhor, no nome poderoso de Jesus, doce Espírito Santo do Senhor, só o Senhor tem poder para ordenar anjos do Senhor aqui nesse lugar. E eu quero te pedir, Jesus, que o Senhor ordene anjos de cura aqui essa noite. Que o Senhor ordene, Espírito Santo de Deus, anjos de alegria aqui essa noite. Senhor, eu quero declarar, meu Pai, essa segunda sessão sendo feita conforme a tua vontade dos céus para a terra. Pai, vai abrindo agora a mente para que possa entender o que o Senhor tem a falar. Doce Espírito Santo de Deus, eu repreendo na autoridade que há no teu nome toda distração, tudo aquilo que vem, Jesus, para nos roubar da tua presença. Eu repreendo agora na autoridade que há no teu nome. Jesus, eu oro por agora essa cidade de Marabá e eu quero declarar que ela é do Senhor Jesus. Senhor, nós entramos agora em intercessão e eu quero te pedir que qualquer pessoa que esteja hoje aqui nesse lugar e que chegou enferma, vai sair curada pela autoridade que há no teu nome. Deus, tu és Jeová Rafá, aquele que cura todas as enfermidades. Doce Espírito Santo de Deus, eu vou te pedindo, Jesus, porque tu és aquele que tudo pode fazer. Senhor, o Senhor vai alterando agora, Senhor, a nossa mentalidade para te compreender, Senhor, e vivermos uma fé prática naquilo que nós vamos aprender essa noite. Senhor, eu também te peço, vai, Senhor, transformando, renovando a nossa mente. Jesus, eu te peço uma mente forte e um coração sensível. Uma mente forte, coloque a mão aí na sua cabeça. Senhor, eu quero declarar aqui profeticamente, Senhor, uma mente forte, segundo a tua palavra. Senhor, uma mente renovada pela tua palavra. E um coração sensível, fundamentado nos teus princípios, fundamentado, Jesus, nos teus valores, fundamentado, Espírito Santo de Deus, na tua palavra, no nome poderoso de Jesus, no nome poderoso de Jesus, amém? Glória a Deus, dê uma salva de palmas aí a Jesus. Eu sinto sobre esse altar aqui uma unção intercessória. Eu já sinto aqui uma unção intercessória. Grandes coisas fará o Senhor aqui essa noite. Porque essa conferência teve choro. Nessa conferência teve oração. Nessa conferência teve clamor. E esse clamor foi pela sua vida. Foi para que as mulheres que chegassem aqui fossem alcançadas em níveis maiores em Deus. E Deus já começou a fazer. Glória a Deus. Quando nós olhamos para esse texto, quando o Senhor nos chama à mesa, quando o Senhor nos chama à mesa, para um tempo com Ele, e essa mesa, ela é a sua casa, essa mesa é a sua rotina, essa mesa é o seu dia a dia, essa mesa, quando o Senhor chama, é estar junto, é estar com Ele, é a sua cozinha. Essa mesa pode ser a sua lavanderia. Essa sua mesa pode ser a faculdade que você dá aula. Essa mesa pode ser o escritório enquanto vocês advogam. Tem alguma colega advogada aqui? Glória a Deus. Essa mesa é a presença. Não é um lugar físico. É um lugar espiritual. Quantos estão entendendo? Então essa mesa, quando Jesus chama os discípulos, todas as vezes que Jesus esteve à mesa com os discípulos, ou no caminho ensinando alguém, Ele sempre ensinou: aprenda para fazer o que eu estou te ensinando. Aprenda para você ir, extrapole os muros, os lugares, os limites de onde você está aprendendo e vá ensinar outras pessoas aquilo que você está aprendendo. Nunca é só para si, é para os outros. Nunca é uma represa que prende, mas o Senhor nos chama a ser rio que flui águas vivas na vida de outras pessoas. Diga assim comigo: eu não sou represa, eu sou rio que flui águas vivas. Então, quando nós olhamos para essa mulher cananeia, nós podemos aprender algumas coisas. Porque há pessoas que a mente forte, elas têm uma mente forte, mas elas têm um coração endurecido. E o próprio Jesus e o Espírito Santo que já habita em nós, ele tem mente forte, mas um coração sensível. É isso que ele está nos ensinando.
Ouvindo o testemunho da Agnes, eu conheço a mãe dela, já ministrei na igreja, que a mãe dela me convidou, já estive por lá. Conheço a Agnes. Até então não sei se ela ainda tem uma livraria, mas ela tinha aqui em Marabá. Ainda tem? Não tem mais. Mas eu a conhecia pelos livros, acompanhava os stories dela. E ouvindo a Agnes falar, ela precisou nesse tempo de dor ter uma mente forte, não olhando as circunstâncias, mas olhando realmente quem Deus é, aquele que tudo pode fazer. E Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para fazer o milagre, porque Ele é Deus, Ele faz como Ele quer na nossa vida. Deus não existe um padrão para fazer milagres na nossa vida. Deus faz como Ele quer. Deus, ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele age como quer na nossa vida. E muitas pessoas, irmãs, têm uma mente forte, mas tem um coração endurecido. Em contrapartida, há muitas pessoas que têm um coração sensível, sim, um coração sensível, um coração quebrantado, mas às vezes tem uma mente muito fragilizada. Quantos estão entendendo? Eu estou dando aqui um contraponto de uma coisa a outra para você entender. Às vezes a mente é muito forte, é muito determinado, sabe o que quer, é renovado pela palavra de Deus, mas o coração fica endurecido com as pessoas. Não é sensível à dor do outro, não é sensível à conquista do outro, não é sensível. E Jesus, quando Ele nos chama à mesa, Ele nos ensina, Ele ensina, seja como eu. E Jesus é o maior modelo de nós olharmos para Ele e entender. Ele tinha uma mente forte. Quando Satanás tentou Ele em 40 dias no deserto, Ele tinha uma mente forte porque era renovada pela palavra. Quantos estão entendendo? Ele era perceptível, ele entendia as coisas, mas tinha um coração sensível à dor do outro, à perda do outro. É assim que nós devemos atuar nesse mundo. Porque nós estamos vivendo num mundo onde nós temos um excesso de informações ruins, e isso pode endurecer o nosso coração. Às vezes as pessoas já escutam mensagens ou olha na TV, tantos noticiários ruins e já não sente mais dor por aquilo que se escuta. Quantos estão entendendo aqui? Às vezes, olha, o carro atropelou essa menina, morreu na hora, e você diz, foi mesmo, meu Deus, mas não sente mais a dor. Por quê? Pelo excesso de informações ruins que às vezes a gente escuta, às vezes a gente vê, às vezes a gente ouve falar em rodas de conversa e o coração está ficando endurecido em relação a isso. Essa noite eu vim aqui para orar e declarar que nós vamos ser mulheres com uma mente renovada pela palavra de Deus, mas um coração sensível à dor do outro. Fazer aquilo que Jesus faz. Sentir a alegria quando alguém conquista o que nós gostaríamos de conquistar, mas não conquistamos. Mas sentir a alegria pelo outro. Se alegrar com as conquistas das outras pessoas, se alegrar com a vitória das outras pessoas. Mas uma mente forte, para nós não sermos levadas por doutrinas falsas, e tampouco uma mente passiva, que se leva pelo que as redes sociais mostram, pelo que o Instagram mostra. Vocês sabiam que tem pessoas que se entristecem por olhar as redes sociais? Olha para as redes sociais, vê uma vida editada, porque as redes sociais é uma vida editada, não é uma vida real. Lá as pessoas só postam o que querem, editam o que querem postar. Quantos estão entendendo? E aí às vezes a pessoa se entristece por aquilo que vê. Então isso é uma mente passiva. Uma mente que se leva por aquilo que está vendo ou às vezes ouvindo. Não, esse não é o chamado da mesa com Jesus. Porque Jesus quer nos ensinar, tem uma mente forte e um coração sensível. E quando nós olhamos para essa mulher cananeia, logo no versículo 23, quando Jesus fica em silêncio, aquela mulher clama a Jesus. Senhor, tem misericórdia. Ei, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoninhada. Está com um ninho de demônios na vida dela. E ela muito sofre, Jesus. Imagine você aí nessa situação. Aquela mulher está clamando, está gritando. Mas a palavra diz que Jesus ficou em silêncio. E nada disse. O que nós faríamos nessa situação? Uma mente forte, irmãs, não desiste no silêncio. Ela permanece clamando. Quantos estão entendendo? Uma mente forte, uma pessoa que tem uma mente forte, ela não para diante de uma circunstância desfavorável. Ela continua clamando. Ela continua orando.
ela continua jejuando, ela continua marchando, ela continua, porque ela sabe quem Deus é. Quantos estão entendendo aqui? Uma mente forte. Jesus não respondeu nenhuma palavra. Olhe você aí no versículo 23. Jesus não respondeu nenhuma palavra, como diz aqui. E essa mulher, ela poderia ter o quê? Se ofendido, ela poderia ter desistido, ela poderia ter racionalizado a dor, ela poderia, se sentir rejeitada pelo silêncio de Jesus naquela noite. Mas essa mulher, ela tomou uma decisão. A mente dela era firmada na verdade. E eu acredito que essa mulher cananeia, mesmo não sendo aliançada, mesmo não sendo do seu povo, ela tinha uma verdade nela. Qual era a verdade? Ele é a única resposta que eu tenho para a minha vida. Quantas vezes nós precisamos ter essa única resposta, que é Ele na nossa vida? Quantos estão entendendo aqui? Então uma mente forte não se abala pelo que vê. Ela se firma naquilo que crê. Quantos estão entendendo aqui? Diga assim: eu sou daquelas que não me abalo pelo que vejo, mas sou firmada por aquilo que creio. Ei, irmã, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui essa noite. Diga bem assim para a sua irmã do lado. Ei, minha irmã, diga: ei, minha irmã. Aonde tem Jesus, tem vida. Sacode ela e diz: aonde tem Jesus, tem vida. Tem vida aí, diga: tem vida aí. Tem vida aí, irmãs. Tem vida aí. Uma mulher que tem uma mente forte não para diante do silêncio de Deus. Porque ela sabe quem Ele é. Ela não desiste facilmente. Ela continua a clamar. Ela continua a fazer atos proféticos. Ela continua fazendo o que precisa ser feito. Uma mente forte não se abala nos dias maus. Uma mente forte não muda a sua rotina com Deus por uma notícia ruim. A gente não muda a nossa rotina, irmãs, pelo dia mau. Ele chega para todas. Deixa eu dizer uma verdade. Ou você já passou por um deserto, ou você está passando nesses dias, ou você ainda vai passar. Mas todas nós vamos passar por essa escola chamada deserto. Entende isso? Mas isso não pode mudar a nossa rotina. A nossa rotina de adoração, a nossa rotina de oração, o nosso clamor. Isso não pode mudar a nossa rotina. Nós precisamos permanecer. Mesmo nos dias maus. Mesmo nos dias maus. Quando nós temos uma mente fragilizada, fraca, nós nos deixamos, às vezes, nos levar até para o conselho de ímpios. Quantos estão entendendo aqui? Às vezes a gente passa por uma situação difícil, aí vai compartilhar do momento difícil para quem? Para um ímpio. Vai escutar um ímpio falar. E segue o que o ímpio está dizendo. Quando na verdade Salmo 1 diz: feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios. Feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios. E às vezes nós estamos errando, porque ao invés de nós ligarmos logo para o trono de Deus, a gente liga para o telefone de alguém para compartilhar dos dias maus. Não está errado em você pegar o telefone e ligar para alguém, mas em nome de Jesus, primeiramente ligue para o trono de Deus, vá para o seu quarto, feche a porta, ore, grite, clame, fale com Ele dos seus dias maus. O que muda a nossa vida não é o que nós sabemos, é o que nós praticamos em Deus. O que nos fortalece é uma vida de princípios. Todas as vezes que Jesus chama a mesa é para nos ensinar. É como se Ele dissesse: olha, Recieli, eu estou te ensinando, para que quando chegar o dia, tu lembre destas palavras que eu estou te falando. Faça assim. Amém? O que muda a nossa vida não é o que nós sabemos. Irmãs, nós já sabemos de muita coisa. Nós já temos informações demais. O que vai mudar a nossa vida, o que vai transformar a nossa vida é aquilo que nós praticamos, a partir daquilo que nós já sabemos em Deus. É uma fé prática. Não é uma fé só que nós ouvimos. Então quando Jesus chama a mesa, Ele nos ensina sobre cura, Ele nos ensina sobre salvação, Ele faz um discipulado conosco. Porque o chamado não é só para ser filhos de Deus, o chamado é para ser discípulo parecido, imagem e semelhança com Ele.
É muito mais do que ser só filho de Deus, é ser discípulo. Discípulo é assim: eu te chamo à mesa para te ensinar e você ser o meu imitador nessa terra. É trazer os céus para a terra. É para fazer com que os céus se rasguem diante da sua vida. É para isso. A nossa rotina não pode ser alterada. Nós estamos num clamor na cidade de Imperatriz. A pastora Jesus chegou. Eu sou discípula da pastora Jesus. E ela chegou, minha filha. E eu gosto, uma das coisas que eu amo é orar na madrugada. Eu sou uma mulher da madrugada. Eu não durmo antes das 3 da manhã. Eu estou vivinha aqui. Às vezes tem muita gente que já está com sono. Pois eu quero dizer que meu cérebro está funcionando agora. Agora é que ele está. Agora é que ele está borbulhando. Mas eu quero dizer que em nome de Jesus, Deus não vai deixar você dormir aqui essa noite. Porque quantas creem que aqui tem avivamento essa noite? Deixa eu lhe dizer algo, aqui tem fogo dos céus para cair ainda essa noite. Aqui tem batismo no Espírito Santo, aqui vai ter cura, vai ter salvação aqui nesse lugar. Deus vai chacoalhar a sua vida aqui hoje. Não pense que você entrou pelaquela porta, irmão, para sair do mesmo jeito. Porque há dias eu oro para que você não saia do mesmo jeito que você entrou. Eu quero lhe dizer que a Quarta do Poder orou por essa conferência. Todos os lugares que eu vou, que eu sou convidada, eu levo a Quarta do Poder. Eu sou líder da Quarta do Poder. A líder ali, eu gosto de culto de milagres. E quantos milagres já vi? Já vi pessoas sendo curadas de câncer. Já vi pessoas andarem com diagnóstico, paraplégicas com diagnóstico. Não, nunca mais, já são paraplégicas, não vão andar mais. E eu já vi se levantarem da cadeira de rodas e andar. Eu não estou falando de milagres que eu ouvi falar, não. Eu estou falando de milagres que eu ouvi na igreja, dentro, acontecendo, orando e as coisas acontecendo. Eu já vi milagres dos quais a mulher tinha diagnóstico de infertilidade. E o Senhor dá uma direção para orar por mulheres inférteis. E elas vêm à frente. E logo depois, elas testemunham que engravidaram e tiveram seus filhos. O Deus que nós servimos, Ele é o mesmo Deus. Quantas creem aqui? Ele é o mesmo Deus e Ele faz. Coloque sua expectativa no Senhor essa noite. Uma mulher forte não desiste diante do silêncio. E essa mulher cananeia também não desistiu diante do silêncio. Então quando você estiver orando por algo e que você não tem resposta de Deus, lembre dessa palavra. Eu não vou desistir, eu vou permanecer orando ao Senhor. Até que Ele faça. Ou até que Ele venha ao meu coração e diga: minha filha, mude. Deus vai responder a sua oração e o seu clamor. Então essa mulher aqui, ela me ensina, ela começa a me ensinar isso. O que Deus nos chama à mesa é para dizer o seguinte: minha filha, aprenda a pensar com fé. Olha que coisa poderosa. Pense com fé, pense com fé. Comece a pensar com fé na sua vida. Pense com essa convicção na minha palavra. Diga assim comigo: eu vou pensar com fé. Diga. E eu vou sentir com humildade. O Senhor nos chama para pensar com fé e sentir com humildade. O que você deixou de acreditar? Comece a pensar com fé nisso. Comece a pensar com fé nisso. Porque Deus é aquele que gera em nós o querer e o realizar. É Ele que gera essas coisas na nossa vida. Pensar com fé. Olha o testemunho da Agnes. Poderia usar muito esse testemunho. Pensando o tempo todo com fé. Mas eu quero trazer algo também para a minha realidade. A minha mãe foi diagnosticada com câncer. E ela foi para São Luís, foi diagnosticada. Aí depois ela disse: não, vou para São Luís, vou para o Piauí. Aí foi a Piauí, Teresina. Diagnóstico de câncer. Imperatriz, diagnóstico de câncer. Precisava fazer uma cirurgia na medula, porque o câncer era na medula. E quando eu recebi aquela notícia, eu tive um baque. Mas eu comecei a lembrar das palavras. Senhor, o Senhor é aquele que cura. Por várias vezes eu coloquei o nome dela. Aí isso são atos proféticos, pensar com fé, coisas inimagináveis. Colocava o nome dela dentro de um pote cheio de azeite. E orava muitas vezes por isso. Pedi aos meus pastores na época, que era a pastora Célia Vanderlei, para que orasse por essa cura. E todas as vezes que eu estava com ela, eu orava pedindo a cura.
Mas dentro de uma dessas orações no monte, eu ouvi uma doce voz. Uma doce voz da qual eu acredito que você também conheça. Me dando uma instrução diretiva. Pegue o óleo ungido, passe na sua mão, declare fogo dos céus. Bem diretiva a palavra. Declare fogo dos céus. Coloque a mão sobre a coluna dela e declare a cura. Eu saí do monte com aquilo. Eu vou pegar o óleo ungido, vou colocar na minha mão, vou declarar fogo dos céus e vou orar na coluna da minha mãe. E assim eu fiz por várias vezes. Todas as vezes que eu colocava a mão sobre a coluna dela, ela disse, minha filha, ela fazia assim, às vezes era sentada, aí fazia assim, minha filha está pegando fogo aqui na minha coluna. E aí no meu pensamento, Senhor, queima toda célula cancerígena dentro da minha mãe. Senhor, queima toda célula cancerígena. E ela dizia, está pegando fogo, está pegando fogo. Mas existia uma igreja que orava. Existe um poder na oração quando tem unidade. E a igreja toda orava. E eu orava por ela. Depois ela foi fazer novamente novos exames. E o primeiro deu uma inconsistência nos dados. Já foi um sinal de alegria para mim. Inconsistência nos dados. Você teve isso em São Luís. Porque ela ia começar a fazer o tratamento em Teresina. E aí disse, não, aqui tem uma inconsistência, esse negócio está errado. Muito bem, volta para a Imperatriz. Olha, deu errado, vamos ter que fazer aqui de novo. Faz de novo. Outra inconsistência. Pois então vamos começar no médico, a senhora fazer o tratamento. Eu tenho filho médica, eu tenho filha médica, eu tenho primos médicos. Os diagnósticos já eram alterados. Foi para Teresina. Não, esse laudo está errado, tem que fazer outro contraste aqui para a gente poder identificar. Sabe o que aconteceu? Todos errados. Ela não fez cirurgia, não teve câncer e fez agora 81 anos, dia 10 de outubro desse ano. Glória a Deus. Se é para Jesus, pode aplaudir mesmo. E eu disse, mãe, a senhora precisa testemunhar isso na quarta do poder. E ela disse, eu vou testemunhar. Minha mãe não era crente, eu fui a primeira da casa. Depois que eu me converti, a primeira pessoa que foi para Jesus foi meu esposo. Foi a primeira pessoa que eu levei para Jesus, foi o meu esposo. Depois foi o meu pai. Eu tive o privilégio de batizar o meu pai na igreja da qual eu sou pastor. Ele é minha ovelha, meu pai. E depois a minha mãe, ela foi um pouquinho mais difícil. Católica. Ministra da Eucaristia. Era um negócio forte. Eu não sei se tem alguém aqui assim. Ou se já teve. Mas ministra da Eucaristia. Era todo o tempo na igreja. Era numa... Como era o nome que ela dizia? Minha filha, eu vou... Deixa eu ver bem que era... Terço, Rosário. Era a mulher do Rosário. Rosário é quem reza 5 terços. 5 terços. Aí fica rezando, né? Eu estou fazendo assim que é porque é tipo um cordão com bolinhas, né? Eu estou falando isso, se tem alguém aqui, é porque era isso, né? Eu não tenho muita compreensão, mas é um terço, é isso. Amém, mulheres de Deus? Então ela ficava fazendo isso, difícil, mas depois que Jesus curou, a mulher começou a testemunhar do milagre de Deus na vida dela. Foi para a igreja, até hoje está lá, na segunda fileira, todos os domingos ela está lá, adorando ao Senhor. Então uma pessoa com uma mente forte vai olhar para quem Deus é. E essa mulher cananeia aqui não era aliançada, não era do seu povo. Por isso é que Jesus diz assim, não é justo que eu tire dos meus filhos para dar aos cachorrinhos. Ele estava dizendo, não é justo que eu tire de alguém que é aliançado para dar a alguém que não tem aliança comigo. Quantos estão entendendo aqui? Mas aquela mulher, ela vai nos ensinar aqui uma firme convicção do que ela queria e de quem ela estava crendo que era Jesus. Ela vai nos ensinar isso, um coração quebrantado. Então a primeira coisa que ela nos ensina é que uma mente forte não desiste diante do silêncio. Glória a Deus. Uma mulher forte, em nome de Jesus, quando as situações difíceis vier, lembre, olhe para a palavra, declare a palavra, declare decretos em nome de Jesus. Às vezes as mulheres, ei, preste atenção, homens, às vezes só vai ao Senhor para pedir, para orar pedindo, fazendo petições. Mas uma mente forte, ela me ensina, eu não vou mais orar e pedir. Eu vou agora declarar decreto dos céus sobre a minha vida. Quantos estão entendendo aqui? Decretos é diferente de pedido de oração. Você pode falar decretos de identidade. Eu sou filha amada, querida do Pai, porque a Bíblia já fala isso. Quantos estão entendendo aqui?
Você pode fazer decretos de autoridade espiritual sobre a sua vida. Declarar, eu tenho autoridade espiritual porque Deus já me deu essa autoridade. Mas como assim? A palavra diz que Ele deu autoridade para pisar na cabeça de serpente e escorpião. Então essa autoridade está sobre nossa vida. E às vezes nós estamos pedindo, não, em nome de Jesus, comece a decretar, decrete, declare a palavra de Deus sobre as circunstâncias que você precisa. Jesus nos ensina isso. A mesa de hoje é uma mesa que fala sobre ensino com Ele. Um ensino que não é para ficar, diga assim, é para ir. Diga, não é para ficar, é para desaguar. Diga, não é para ficar, é para replicar aquilo que Jesus ensina. Essa mente forte, ela não depende de uma resposta de Deus imediata. Ela simplesmente espera, ela sabe esperar, pastora Fernanda. Quem tem uma mente forte, ela sabe esperar em Deus. Nós não somos movidas por respostas imediatas. Nós somos movidas por um clamor que terá resposta. E nem sempre será o que nós queremos, mas nós sabemos que vem resposta. E essa mulher cananeia, ela nos ajuda a ter um coração humilde. Por que ela nos ensina? Olha o que essa mulher nos ensina. Primeiro, tem uma mente forte. Porque Jesus se cala diante dela e ela ainda assim permanece. Ela tem um coração sensível, porque Ele diz algo para ela que ela poderia se sentir rejeitada, mas ela permanece, porque ela sabia, Ele é a única resposta que eu tenho para a minha vida. E quando Ele diz aqui, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha como é que essa mulher responde a Jesus, com muito quebrantamento e humildade. Olha que o coração sensível é isso, um coração quebrantado diante de Deus. Imagine você aqui falando com a pastora Fernanda, pastora, ore por mim, por isso. Ô pastora Fernanda, ela só olha para você e não diz resposta alguma. Aí depois, ela olha para você, diz, minha filha, não é justo que eu ore por você. Tem reunião de oração, tu nunca vem. Na célula, tu aparece de vez em quando. Na igreja, você não se envolve com nada. E agora você está pedindo para que a igreja se levante e ore por você? Tem que se relacionar. Tem que ter envolvimento. Tem que estar junto. Não é só querer do pão, é ser um pão na vida das outras pessoas. Quantos estão entendendo aqui? Mas imagine ela falando isso. Imagine a pastora Fernanda dizendo isso. Pastora, está tudo certo aí. Mas imagine a pessoa, meu Deus, pois eu não venho mais nem aqui nessa igreja. Eu pedi oração, a pastora, ela me disse, foi desse jeito. Que eu não vou para a oração, que tem célula, eu quase não apareço. Que eu só vou para a igreja para pedir, eu só vou para a igreja para me vitimizar. Meu Deus! Mente fraca. Mente passiva. Uma mente forte diria, sabe o quê? Como essa mulher disse. Ela disse a Jesus assim, sim, Senhor, é verdade. Até das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela estava dizendo assim, até da migalha que cai da mesa de quem está junto contigo tem cura. Até da migalha que cai dessa mesa tem libertação. Até da migalha que cai dessa mesa tem salvação, tem transformação, tem restauração, tem restituição. Só das migalhas que cai já tem isso. Imagine quem está sentado à mesa com Ele todos os dias. Quem está sentado à mesa com Ele todos os dias vai ter o quê, igreja do Senhor? Essa mulher entendeu, se das migalhas que come, ou seja, os filhos estão sentados à mesa, eles estão comendo e saboreando com Jesus, se das migalhas que ele come tem cura, tem salvação, tem libertação, tem restituição, tem força, tem alinhamento, tem perseverança, imagine só quem está sentado com Deus. Essa mulher tinha uma mente forte, ela tinha essa revelação, ela dizia assim, ó, sim Senhor. Ela queria dizer assim, é verdade. Aí imagine agora a pastora Fernanda dizendo tudo isso. Aí a pessoa olha e diz assim, pastor, é verdade. Eu preciso estar mais junto. Ó, a humildade. É verdade, pastora, a senhora está certa. Eu estou errando nessa caminhada. Mas muitas vezes as pessoas se justificam. Se justifica da resposta. Quem é muito bom de argumento é ruim de arrependimento.
Quem é muito bom de justificativa, é ruim de cumprir o que fala. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo hoje. Se você argumenta tudo que você faz, não, eu não fui por isso, eu não fui por aquilo, eu não fiz isso, eu não dou porque eu não tenho, não, eu não vou porque eu não consigo, porque é isso, porque... Diga assim comigo, quem é bom de argumento, diz é ruim de arrependimento. Mas eu não sou essa, diga aí, eu não sou essa. Essa mulher disse, sim, Senhor. Ela demonstra aqui que ela não entrou em confronto com Jesus. Ela não confrontou Jesus. Ela entrou em rendição a Jesus. Ela não confrontou, ela não se justificou. Ela não apelou, mas ela se rendeu à presença dele. Quantos querem milagre aí? Se renda a Jesus. Se renda a Jesus. Um coração humilde nunca discute com Deus. Nunca discute com Deus. Ele se derrama na presença com Deus. Um coração humilde, ele não fica questionando Deus. E eu já errei muitas vezes nessa área, por não entender algumas coisas. Eu estou lhe dizendo que um coração que é sensível à voz do Senhor, ele não fica discutindo. Por que Jesus está acontecendo isso na minha vida? Por que Deus, que tu não responde a minha oração, não se discute com Deus, se derrama na presença dele? Amém, igreja do Senhor? Certa vez eu passei por uma situação ministerial muito difícil. Para mim, difícil para mim. Uma situação ministerial difícil para mim. E eu questionei muito o Senhor. Senhor, como pode isso? Meu Deus, Jesus, o que eu fiz para merecer isso? Tanto vitimismo, eu aqui, ó. E isso foram quase 3 anos. Um lamento. Meu Deus, como pode, como isso, como aquilo, como aí. Certo dia, num desses lamentos, eu no meu momento, à mesa com Deus, que é a mesa ali do devocional, um tempo com Jesus, e veio novamente aquela doce voz, que nós conhecemos. Meu Deus, como pode, Senhor, o Senhor não está vendo? Nesse período para mim foi tão forte, tão forte, tão forte, porque a mente estava fraca, mas foi tão forte, que desenvolveu em mim psoríase. Alguém sabe o que é isso? Uma doença autoimune. Nunca tinha tido na vida. E olha que eu já passei por situações. Nem no tempo do doutorado que eu fiz, eu não tive. Fiz mestrado, não tive. Fiz 2 faculdades ao mesmo tempo, aquela correria sendo mãe, esposa, tudo não tive. Mas nesse período, desenvolveu o que eu nem sabia que tinha. E a psoríase é uma tipo uma dermatite na pele. Amém aí? Menina, e começou isso a acontecer. E eu disse, meu Deus, o que é isso? Eu não conhecia, fui numa médica na Imperatriz, uma dermatologista, ela disse, isso aqui é psoríase, não precisa nem fazer biópsia, obrigada. Não precisa nem fazer biópsia. Eu tenho também. Foi um consolo para mim. Aí eu disse, tem, doutora? Ela disse, eu tenho. Aí levantou a calça. Olha aqui, eu já sei até o que eu vou te dar. E eu disse, qual é o remédio? Aí me passou o remedinho. Aí eu disse assim, mas eu vou ser curada. Ela disse, não tem cura. Eu digo, mas eu vou ser curada. Eu falei para ela, eu vou ser curada disso aqui. Ela disse, aqui tu vai tomar assim, desse jeito, desse jeito, desse jeito. E as pernas, ó, cheia. Principalmente essa. Só da angústia na alma. Vocês estão me entendendo aí? E questionando, Senhor, como pode, como pode, como pode? E um belo dia, Jesus falou assim comigo. Aonde o teu entendimento não chegar, faça com que tua obediência chegue primeiro. Foi forte para mim. Aonde o meu entendimento não compreendesse aquela realidade, aquela situação, Deus estava dizendo assim, tu não precisa compreender não, só obedece, caminha no princípio. E aquilo foi um divisor de água para a minha vida. Às vezes, quantos de nós aqui não estamos entendendo algumas coisas? Eita, será por que é ela e não eu? Por que acontece com ela e não comigo? Por que não sei o que passou na minha frente? Por que não sei o que tudo dá certo com ela e dá errado comigo? Ei, para! Aonde o teu entendimento não chegar, faça com que tua obediência em princípio chegue primeiro em nome de Jesus. Isso vai ser um marco na tua vida. Vai mudar a situação, a circunstância, o teu coração. A tua mente será fortalecida e o teu coração será amolecido por Deus. Uma mente forte e um coração sensível. Acredita que aquilo começou a mudar dentro de mim? E eu disse, eu vou ser curada todas as vezes. Gente, eu sou muito profético, viu?
Em tudo. Meu marido disse assim, até demais. Ele disse, até demais. E todas as vezes que eu tomava aquele comprimido, eu disse, é o último que eu estou tomando. Aí depois eu tomava de novo. Esse é o último que eu estou tomando. Aí tomava de novo. Esse aqui, Jesus, ele é o último que eu estou tomando. E na quarta do poder eu dizia, Senhor, assim como o Senhor curou fulano e tal, o Senhor vai curar a mim. O Senhor é o meu Deus e tal e tal. Era todo tempo desse jeito. Esse é o último que eu estou tomando. Esse é o último que eu estou tomando. Eu não lembro mais qual foi o último que eu tomei. Eu só quero dizer que nesse período já tem 2 anos. Nunca mais eu tive isso para a glória de Deus. Dê uma salva de palma aí. Nunca mais. Eu não sei quando foi o último. Eu só sei quanto tempo eu tenho. Há mais de 2 anos eu não tomo essa medicação que ela disse que seria ininterrupta. Sempre teria que tomar essa medicação. Nunca mais eu tomei. Para a glória de Deus. A gente precisa desse coração humilde que essa mulher teve. Sim, Senhor. Não entrar em confronto com Deus, mas em rendição. Não ficar discutindo com Deus, mas se derramar na presença dEle. Esse é o coração. A palavra do Senhor nos fala em Provérbios, no capítulo 15, do verso 33. Provérbios 15, 33. A humildade, diga comigo, precede o quê? A honra. Diga, a humildade precede a honra. Todas as vezes que você for humilde diante de uma situação, a honra vai chegar sobre a sua vida. A honra vai chegar sobre a sua vida. Gente, Deus, Ele sabe, Ele resiste aos soberbos. Mas Deus, Ele se achega às pessoas humildes. Quantos estão entendendo aqui? A mente forte, ela sustenta um coração até o milagre chegar. A mente forte sustenta o coração até o milagre chegar. A mente forte sustentou a Agnes na palavra de Deus até o milagre chegar sobre a vida dela. A minha mente forte me fez sair daquela situação de comiseração para entender algumas coisas que eu não precisava entender. Eu só precisava obedecer o que era para ser feito. A minha mente forte, acreditando na palavra do Senhor, fez com que minha mãe fosse curada. Então essa mente forte nos faz declarar a palavra de Deus sobre a vida de pessoas e a gente vê as pessoas vivendo. Essa mente forte do Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus, mulheres aqui que estão nessa conferência. A nossa vida será transformada e renovada. A nossa mente pela palavra de Deus. Se éramos vitimistas, agora não seremos mais. Se éramos mimizentas, não seremos mais. Quantas estão entendendo aqui? Essa mente aqui forte, que sustenta o coração até o milagre chegar. É uma fé que nos faz, sabe o quê? Não reclamar diante das circunstâncias e saber esperar. Uma fé madura não murmura, uma fé madura permanece. Essa murmuração, ela nos atrapalha, ela nos afasta do milagre. Então nós precisamos dessa mente forte aqui. E essa mulher cananeia, ela nos ensina, ela não desistiu quando ela foi testada. Ela não desistiu mesmo quando foi. Talvez essa foi uma das palavras mais difíceis que Jesus já falou. Não é justo que eu tire dos meus filhos para dar para os cachorrinhos. Olha que humilhação isso. Mas talvez foi a palavra mais difícil que Jesus já deu em todo o tempo. Mas essa mulher, ela foi testada e permaneceu. Sabe por quê? Porque ela tinha uma mente curada da rejeição. E um coração curado da ofensa. Quantos estão entendendo aí? Às vezes a rejeição, ela atrapalha a sua caminhada. A rejeição é um espírito maligno que caminha com a pessoa. Quem caminha com espírito de rejeição tem dificuldade de relacionamento. Quem caminha com espírito de rejeição, acha que todo mundo está falando dele. Quem caminha com espírito de rejeição não tem sentimento de pertencimento. Então essa mulher aqui, mesmo dizendo assim, não é justo que eu tire dos meus filhos para dar para os cachorrinhos, ela tinha uma mente curada da rejeição e um coração curado de ofensa. Por isso que ela permaneceu. Mas uma pessoa que já é rejeitada, já se sente rejeitada, às vezes não precisa nem falar, nem verbalizar, basta olhar talvez de uma forma diferente, a pessoa já se crucifica, já se mata, já sai de perto, já se desloca, já sai do lugar. Quantos estão entendendo aqui? Porque caminha com o quê? Com espírito de rejeição. Se você passar pela pessoa, às vezes você está tão, e nós assim, às vezes que cuida de igreja, que supervisiona igrejas. Irmã, às vezes a gente tem tantas coisas na mente. Tantas. Meu Deus, que às vezes a gente passa na portaria, as pessoas estão na recepção. E eu sei, às vezes nós somos pastoras. E a gente só diz assim, graça e paz, assim, pam, então tem tanta coisa para resolver, às vezes até no culto, vocês acreditam?
Aí a pessoa disse, meu Deus, a pastora nem falou comigo, eu vou sair dessa igreja. Mente fraca. A pastora não falou, fale você. Glória a Deus. Ela não falou, fale você. A gente não precisa esperar que sempre o outro fale conosco. Ah, não me abraçou, abraça você. Você tem braço? Abraça. Tem sorriso? Sorri. Não falou, fale você. Então, às vezes, a nossa mente fraca, passiva, ela segue a circunstância, mas uma mente forte segue sempre a Jesus. Quantos estão entendendo aqui? Uma mente fraca, ela se leva pelo que vê nas redes sociais. Mas uma mente forte não se leva pelo que vê nas redes sociais. Se leva pelo que está na palavra. Quantos estão entendendo aqui? Sabe, todas as vezes que Jesus nos chama a uma mesa, Ele nos chama para ensinar, para nos amar, para nos perdoar, para nos lançar, para nos enviar, para nos fazer discípulo por toda essa terra. Ei, discípulo de Jesus não tem mente fraca, porque o mestre não tem mente fraca e nós somos imitadores e representantes dele na terra. A tribulação chega e o que é que nós vamos fazer? Menino, sabe de uma coisa? Eu te conheço, Satanás. Eu conheço das tuas artimanhas. Eu te conheço. Pois eu sei também como é que eu vou te vencer. Eu vou adorar. Eu vou jejuar. Eu vou clamar. Eu vou me calar, quanto muitas vezes eu tenho direito para falar, mas eu vou me calar. Eu não vou me justificar em nada. Nessa caminhada eu aprendi uma coisa. Quem é advogado sabe que caminha com muitos argumentos, sim ou não? Na faculdade a gente aprende muito isso. Tem que ter bons argumentos. Tem que saber de lei, para poder ser um advogado bom, né? Ninguém estuda para ser medíocre, mas para ser bom. E por muitas vezes eu me justifiquei. E aí eu fui aprendendo na caminhada. Não precisa se justificar. Sabe por quê? Às vezes a pessoa tinha uma má interpretação, entendia algo de forma errada. E aí a gente ia explicar, minha filha, não é assim. É por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Mas a pessoa só acredita no que quer. E eu aprendi na caminhada não me justificar. Porque para os amigos a gente não precisa se justificar, pastora Fernanda. Os amigos nos conhecem. Quantos estão entendendo aqui? E para os inimigos, ou aqueles que não querem, não adianta, porque a justificativa não cabe nos ouvidos deles. Quantos estão entendendo aqui? Então não adianta se ficar se justificando. Ficar se justificando o tempo todo. Não. A gente precisa aprender com Jesus. Quantas vezes ficou calado? Quantas vezes foi mal visto, mal interpretado, julgado? E Jesus só se calava, mas continuava fazendo as boas obras. Quando falarem mal, continue fazendo as boas obras. Quantos estão entendendo aqui? Não permita que o erro do outro te faça errar. Amém aqui? O erro do outro, diga assim, o erro do outro não vai me fazer errar. Essa mulher cananeia nos ensina isso. Essa mulher, ela não desiste. Essa mulher aqui, ela sabe, ela cria uma estrutura para viver o milagre que ela queria. Qual era o milagre? Que a filha fosse liberta dos demônios. Sim ou não? Sim. Olha o que diz em Filipenses, no capítulo 4, do verso 7. A paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãs, milagres não acontecem em corações feridos. Milagres acontecem em corações que têm paz. A gente precisa ter paz para que os milagres aconteçam na nossa vida. Aonde há equilíbrio de fé e sensibilidade, de fé e pertencimento, de fé e encorajamento, o milagre chega sobre a nossa vida. Então essa mulher cananeia tem muitas coisas a nos ensinar. Uma mente forte, ela não desiste no processo da dor. Uma mente forte vai nos ajudar. A palavra é o instrumento mais poderoso para a gente fortalecer a nossa mente. Quantos estão entendendo aqui? A oração, o clamor, são estruturas que vão nos ajudar a manter essa mente forte. Nos dias maus a gente precisa lembrar disso. Eu não sei se você é de fazer declarações proféticas, mas todos os dias eu faço declarações proféticas. E muito do que eu tenho vivido hoje é das declarações proféticas que eu tenho feito. Sabe como é que eu sou? Até sonhos. Eu vou falar das mínimas coisas. Se eu sonhar, oh Jesus, eu quero tanto ir a tal lugar. Eu não olho para a circunstância do dinheiro. Eu olho que Deus pode me levar, que o mesmo Deus que me levou uma vez leva a outras. Quantos estão entendendo aqui?
E eu começo a declarar isso. Eu me lembro de um dia que eu sonhei em Israel. Sonhei em Jerusalém. Sonhei a ser batizado no Rio Jordão. Sonhei no meu coração. Desejei no meu coração. Eu digo, Jesus, como eu quero ir nesse lugar. E aí eu desejei isso no meu coração, mas não tinha condições. Surgiu uma primeira caravana, meu esposo... Eu fui na mulher, falei que queria ir. Meu esposo, depois que eu compartilhei com ele, ele disse, como é que tu vai, sem dinheiro? Eu digo, não sei, mas eu vou. Aí eu falei para ela gerar os boletos para nós. E já gerou ainda não. Pois digo, vá lá, volte, diga para ela não gerar os boletos, que nós não temos condições de ir. E eu digo, mas eu vou. Olha, não é teimosia não, é por fé. Uma coisa é teimosia, outra coisa é fé. Eu disse, mas eu vou chegar lá nesse lugar. E passou o tempo e pagaram 24 parcelas para ir. E num belo dia de madrugada, eu sou da madrugada, como eu já falei para vocês, entrei no grupo, lá no início do grupo, que iam para a caravana. Eu entrei nesse grupo, a pastora disse, me colocou, era quem estava organizando essa caravana. E eu nunca saí do grupo, fiquei lá no grupo. Mas sempre pedindo que eu fosse, que Deus criasse uma circunstância. Não era constante a oração, mas eu sempre pedia. E aí, quando foi uma bela madrugada, já se aproximando da viagem, faltando poucos dias, o pastor Raimundo Nonato no grupo eu já era obreira de uma igreja chamada Nova Aliança Betel, lá no Parque Santa Lúcia, Imperatriz. E aí o pastor Raimundo Nonato coloca assim, uma pessoa desistiu, uma mulher desistiu de ir para a viagem, nós precisamos de uma mulher para ficar no lugar dela. E eu disse, essa mulher sou eu, no grupo, de madrugada. Ninguém respondeu, só eu mesmo respondi. Eu digo, eu sou a mulher. E eu estava acordada, a primeira vez que eu falo com o pastor Nonato, e ele me responde no WhatsApp e diz assim, minha filha, seu marido está acordado? Eu digo, está aqui do meu lado. E no meu quarto, existe um quarto, e aqui do lado era o escritório que eu sempre ficava. Meu esposo estava deitado e eu ainda acordada. E aí eu abri a porta e disse assim, ei, Carlos Henrique, o pastor Nonato quer falar contigo. E ele falar comigo essa hora, e o que foi que aconteceu? Eu digo, eu vou para Israel. Aí ele disse, tu vai para Israel? Eu digo, eu vou para Israel. Ele disse, como assim? Aí o telefone toca. Aí o pastor, meu filho, a sua esposa está dizendo que vai para Israel. Como assim, pastor? Como é que é isso? Não, é porque uma pessoa desistiu de ir, ela já pagou tudo. E precisa de uma mulher para compartilhar de um quarto com uma outra. Por isso que a vaga é para mulher. E aí eu senti de Deus que é para sua esposa aí mesmo. Aí ele disse, aí eu ouvindo aqui, né? Só o que eles falavam aqui do lado, eu aqui, ó. Aí, e como é que vai fazer, pastor? Eu não tenho limite para ir. Quanto é que essa viagem? X reais. Eu não tenho limite para comprar essas passagens. Meu filho, mas você tem limite para comprar de Imperatriz a São Paulo, as passagens aéreas? Eles, de Imperatriz a São Paulo eu tenho. Aí o pastor Nonato disse, pô, não se preocupe, eu vou comprar para ela de São Paulo para os outros destinos, que era Paris, Amsterdã e Israel. Aí o pastor Carlos Henrique disse assim, o senhor vai pagar? Ele disse, não, eu vou pagar e depois você vai me pagar as parcelas. Aí, muito bem. Aí o Carlos Henrique olhou para mim, aí, só eu e ele no quarto, ele fez bem assim, ó. E eu disse, eu te falei que eu ia para Israel. Caladinho, tá feito. Eu quero dizer que de fato Jesus me levou para Israel. Glória a Deus aí. Eu cheguei em Israel. Fui batizada novamente no Rio Jordão. Aí muito bem. Uma mente forte acredita é no que Deus é. E não nas circunstâncias. Eu sempre olho para quem Deus é. O mesmo Deus que fez na minha vida, que me tirou do lamaçal do pecado, Ele é o mesmo Deus para fazer infinitamente mais do que o que eu peço e imagino na minha vida. Quando eu cheguei, eu fui com uma caravana de várias pessoas. E eu cheguei lá, e eu lembro que eu compartilhei com alguns irmãos. Eu digo, eu estou vindo aqui hoje sozinha, mas na próxima vez que eu vier a Israel, eu vou vir acompanhada com o meu esposo. Passou-se o tempo. 7 anos se passaram, 7 anos. Eu estou indo novamente para Israel, terça-feira agora. Dê um glória a Deus aí. 7 anos se passaram. E aí eu fui nessa conferência de Brasília, pregar em Brasília. Quando eu chego lá em Brasília, lembrei de novo. Gerou um desejo no meu coração de ir de novo para Israel, lá em Brasília. Nada acontecendo, nada a respeito de Israel. E gerou no meu coração, menina, eu estou com vontade de novo em Israel, presta atenção. Aí gerou aquele negócio no meu coração, quando eu cheguei, falei para a pastora Jesus, mulher de Deus, vamos fazer uma caravana Nova Aliança para a gente ir para Israel. Ela disse, minha filha, mulher, tu é ousada demais, tu tem coragem. Eu digo, eu e tu, se nós juntar a gente vai. Aí ela disse, menina, que ela fala assim comigo, menina, o que é isso? Eu digo, mulher, nós vamos fazer uma caravana juntas. E ela disse, menina, não vai dar certo esse negócio não. Aí eu digo, bom, se a senhora está dizendo, nós vamos fazer essa caravana. Passou os dias, não falei mais nada. Ela fala com o pastor Nonato. Lá o pastor Nonato me liga, minha filha, a Jesus estava me dizendo que tu pensou de fazer uma caravana para Nova Aliança. Eu digo, junto com vocês.
Aí ele disse, sabe o quê? Pois pode fazer. Sabe quantas pessoas estão indo conosco agora terça-feira? 29 pessoas para a glória de Deus. Nós vamos a Jerusalém, primeiro Roma, Egito e depois Jerusalém. Dê um glória a Deus aí. O mesmo Deus que fez antes faz de novo. Sabe, eu compartilhava dentro do carro com as discípulas, com a pastora Rosa, que eu passei um tempo de dificuldade financeira muito difícil, do qual meu pai precisou levar lá em Imperatriz, nós chamamos de sacolinhas, provimento, comida, a gente chama de sacolinha lá. E aí eu passei uma dificuldade muito financeira no início do casamento, e meu pai supria as necessidades que nós tínhamos. E aí as coisas foram mudando, eu comecei a caminhar em princípios financeiros, de dizimar, de ofertar, e eu sou primiciante, eu primicio a vida da minha pastora. E aí eu comecei a caminhar em princípios, e as coisas foram sendo alteradas na minha vida. Quando não tinha, imaginava que não tinha, chegava as coisas eram guardadas, eram seguras, e as coisas começaram a mudar, e Deus foi mudando a minha vida, e proporcionando coisas que eu nunca nem imaginei. E aí, no início dessa caminhada, eu falava agora para elas, quando vinha para cá nessa viagem, dizendo que nós não tínhamos condições de ter uma casa em Imperatriz, nem comprar uma casa, um terreno em Imperatriz. Então, eu comprei um terreno mais próximo, na Bela Vista do Tocantins, que é depois da ponte ali, Felipe Gregory. Um terreninho pequeno, de 10 por 30, me recordo como se fosse hoje, o terreno valia R$5.000, há aproximadamente 18 anos. Barato o terreno, ainda era parcelado em 10 vezes, era uma parcela de R$500, que para mim, na época, era pesado pagar os R$500. E nós compramos ali, e aí eu disse assim, é aqui que nós vamos construir a nossa casa. A gente começa a construir a casa, vem só nos tijolos e no cimento batido e sai do aluguel. Olha como é que era meu pensamento, mas Jesus tinha coisas muito maiores para mim. E aí passou o tempo, caminhando em princípios, e Deus começou a fazer algumas coisas. E aí comecei a sonhar com Deus, sonhar com casa, sonhar com tantas coisas, mas sempre declarando profeticamente aquilo que eu queria que chegasse na minha vida. Deus me deu uma outra casa, não foi lá que eu construí. E aí Deus foi acrescentando algumas coisas. E aí um belo dia chegou uma situação financeira difícil, não como antes, mas a gente se apertou bastante. E aí a gente começou, meu Deus, nós estamos nessa situação, provê, Senhor Jesus, tem semente aí. E a gente requerer no mundo espiritual é quando você tem semente boa e terreno fértil, quantos estão entendendo aí? Agora, se você não tem semente boa, você não pode requerer nada, que você não tem depósito. Você só tem despensa vazia. Tem que ter semente. Amém, mulheres de Deus? E aí passou um tempo, e aí Deus deu uma estratégia para ele. Vá lá no terreno. Quando você pensou de morar, era lá que você pensava, porque seu pensamento era pequeno. Vá lá. E aí Deus ministrou no coração dele. E a gente entrou dentro do carro e fomos lá naquele terreno. Olha, era aqui. A nossa cabeça, a nossa mente só chegava até aqui. E olha o que Deus fez. Pois o Deus que fez a primeira vez é o Deus que vai fazer todas as outras que nós precisarmos. E aquilo nos alimentou e trouxe uma mente fortalecida. Por entender quem Deus é. Amém? Vocês estão entendendo? A minha mente estava limitada naquele tempo pela circunstância. E como o Senhor tem ministrado na minha vida sobre ter uma mente forte e um coração sensível ao Senhor. É uma mente saudável, não vai discutir com Deus, vai se derramar na presença de Deus. E essa noite eu não sei como você chegou aqui nesse lugar. Não sei o que você tem enfrentado na sua casa, com os seus filhos, no seu trabalho, na sua vida profissional. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu entrei pelaquela porta, talvez para te dizer nada diferente. Você já sabe todas as coisas, mas eu vim hoje aqui ativar em você uma mente forte e um coração sensível em Deus. Eu entrei pelaquela porta para te dizer que o Deus que fez uma vez é o Deus que faz sempre. Ele é o mesmo Deus e Ele vai fazer aqui essa noite. É o mesmo Deus que faz a gente ter um coração humilde e não se ofender, mas adorar a Deus. Talvez você esteja como essa mulher cananeia, clamando a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Você às vezes está orando há tempo por algo e Deus parece que está em silêncio. Não tem falado nada. Mas eu quero te convidar, minha irmã, fique de pé agora, eu quero orar por você. Eu quero convidar o Ministério de Louvor a vir aqui à frente. Diga assim comigo hoje, uma mente forte e um coração sensível. Diga, Senhor, me dá essa noite uma mente forte e um coração sensível. Senhor, me dá uma mente forte que não desiste em meio ao silêncio. No nome poderoso de Jesus. Diga assim, me dá um coração humilde, que não se ofende com o processo. Senhor, me dá uma mente forte,
que sustenta o coração até o milagre chegar. No nome poderoso de Jesus. Sabe, o resultado dessa fé, de uma mente forte e um coração sensível, vai fazer com que o milagre que você clama hoje chegue na sua vida. No nome poderoso de Jesus. Sabe por quê? Aquela mulher, quando ele disse assim, não é justo que eu tire dos meus filhos para dar aos cachorrinhos. Aquela mulher disse, sim, Senhor, é verdade. Mas até das migalhas que caem dos seus donos. A cura, ela dizia. Há milagre aí. Senhor, derrama sobre a sua vida. Sabe o que foi que Jesus disse para ela? Porque a mulher foi humilde. A mulher se quebrantou. A mulher não discutiu com Jesus. Como é que tu pode me dizer isso, Jesus? Não, ela só se derramou na presença dele. Sabe o que Jesus disse a ela? Mulher, grande é a tua fé. Mulher, grande é a tua fé. Que seja feito contigo conforme tu queres. Que seja feito contigo, eu quero declarar que seja feito contigo conforme tu tens pedido ao Senhor. Seja feito contigo. Jesus admira essa fé aqui, que faz pensar certo e sentir certo. Que Jesus possa te ajudar nessa caminhada, a você pensar certo e sentir certo. Aleluia. Nós vamos fazer o que Jesus está pedindo para fazer. Se prepare, porque Jesus já está aqui nesse lugar. E Ele vai mexer com toda a estrutura que precisa para que o milagre chegue sobre a sua vida. Sabe, um coração sensível, igreja do Senhor, não se corrompe com o orgulho. Quando a mente e o coração se alinham, o céu se manifesta. E é por isso que nessa noite eu entrei pelaquela porta para dizer que o céu vai se manifestar aqui através da sua mente e de um coração sensível. O céu vai se manifestar aqui com o poder de Deus e a glória de Deus será manifestada nesse lugar.